Jesus é o nosso irmão mais velho. Presta bem atenção. Jesus é o nosso irmão mais velho, à luz da Bíblia. Como assim? Sim, a Bíblia afirma que Jesus é o nosso irmão mais velho. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 29, em parceria com o Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos diz a seguinte fala: para quem ele conheceu antes, ele, Deus, também os predestinou a nós para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus, o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos, eu e você. Preste bem atenção. Olha o que o Pai quer nos informar. Primogênito significa primeiro gerado, primeiro filho, o filho mais velho. Nosso Senhor é tão magnífico em grandeza que as Escrituras Sagradas revelam-nos muita coisa acerca do nosso irmão mais velho. E ele se revela com muitos papéis. Um desses papéis revelados na Bíblia Sagrada pelo Espírito Santo é que Jesus é nosso irmão mais velho. E o Papai do Céu, que nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, nos atraiu a Jesus, nosso irmão mais velho. E a família do Papai é Cristo, cuja qual o nosso irmão mais velho é o cabeça, Jesus. E nós, os irmãos mais novos, somos membros. A família se chama Família Cristo. O cabeça dessa família é Jesus, o primogênito. E o que vem depois somos nós, eu e você, na família chamada Cristo. O próprio profeta Isaías, divinamente inspirado, chama o Senhor Jesus de alguns títulos, como maravilhoso. Nosso irmão mais velho é maravilhoso. Conselheiro, o nosso irmão mais velho é conselheiro. O Deus forte, o nosso irmão mais velho é Deus forte. O Pai eterno, o nosso irmão mais velho se parece tanto com o Papai eterno que se confunde. O chama de príncipe da paz. O nosso irmão mais velho é o príncipe da paz. Do rei, regente, papai. Logo, a partir do texto em que ora vos acabei de ler em Isaías capítulo 9, verso 6, podemos concluir que o Senhor possui tanta natureza divina como possui a carnal, a humana. Ainda que isso tenha lhe custado um curto período de tempo. Isto é algo maravilhoso. É tão alto que é praticamente impossível alcançar sua total compreensão com a nossa mente tão pequena diante do tamanho do nosso Deus, diante do tamanho do nosso irmão mais velho, diante da grandeza e da divindade do nosso irmão mais velho, que nos tornará divino no corpo desta família Cristo. Ele é tamanho por extensão. Salmos 139, verso 17, verso 18. Ele está em todo lugar, de tão grande que é. Tamanho e amor, amor ágape, ama a todos incondicionalmente. E partindo do ponto de vista
de que o Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, é o Filho de Deus e que o mesmo Deus nos tornou seus filhos, conforme está escrito em João 1, verso 12, e Romanos 8, verso 15, e 1 João 3, verso 1. Certamente Jesus é o nosso irmão mais velho, sendo ele o principal dentre seus irmãos, pois detém a natureza divina, num corpo glorificado, cuja qual nós também venhamos ter, se confirmarmos nossa filiação ao Deus paterno, o Todo-Poderoso. Em Romanos capítulo 8, verso 29, existe a seguinte afirmação clara, que somos irmãos de Jesus e co-herdeiro dele no reino que ele recebeu do Pai eterno. Tudo que papai deu a Jesus, deu a nós também. Basta tão somente nós confirmarmos essa filiação, essa adoção. É importante destacar que Jesus não era nosso irmão, mas foi feito ou tornou-se nosso irmão quando o papai resolveu nos adotar e nos fazer herdeiro dele, nos fazer filho dele, com o nome escrito no cartório do céu com canetas de ouro, e co-herdeiro de Jesus, o Filho genuíno, o unigênito de Deus, e agora primogênito conosco na família chamado Cristo. O texto do livro de Hebreus, capítulo 2, verso 17 e 18, destaca claramente que o Senhor não era nosso irmão, mas foi feito nosso irmão. E fala ainda qual a finalidade disto tudo. No início do versículo 17 dessa carta aos Hebreus, está escrito: por isso, em todas as coisas convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos. Ora, com que finalidade Jesus foi feito semelhante aos seus irmãos, seres humanos? Ou seja, tornou-se como nós. O próprio versículo responde: para que fosse um sumo sacerdote, misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados dos povos, porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pôde socorrer aos que são tentados. Logo, era necessário que Jesus, meu irmão mais velho, seu irmão mais velho sendo Deus, se manifestasse em corpo humano, para que em tudo pudesse se compadecer de nós e nos socorrer, além de se fazer como oferta pelo nosso pecado, conforme nos é ensinado em Romanos capítulo 8, verso 3, e 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Então, ele se fez corpo humano para compreender nossa tentação e, por meio dessa compreensão, se compadecer de nós em nossa tentação. Somente vindo ele em corpo físico poderia compreender como sofremos com nossas tentações e como se compadece a partir disso de nós. Ele mesmo experimentou de todas as nossas fraquezas e várias tentações, mas sem pecar, conforme está registrado em João 10, versículo 30 a 33, e Hebreus capítulo 4, verso 15. Paulo também registra isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 8. O Senhor tornou-se nosso irmão também para que ele fosse o modelo perfeito de homem, de ser humano, que Deus quer que nós venhamos ter, como notamos no próprio texto da escrita de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, e complementado em Efésios capítulo 4, verso 11 ao 13. Mas como dizer que Jesus é nosso irmão, se a Bíblia diz que ele é o unigênito Filho de Deus? A palavra unigênito significa basicamente único, gerado. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Todavia, analisando-se
o contexto bíblico e a origem da palavra grega usada neste texto, monogene, podemos notar que essa palavra tem mais significado, principalmente no contexto em que Cristo vivia. Em Lucas capítulo 7, verso 12, Lucas capítulo 8, verso 42 e Lucas capítulo 9, verso 38, vemos que a palavra unigênito está trazendo o significado de filho único de um casal. Mas no texto de João, capítulo 1, verso 14, verso 18, João 3, versículo 16 e versículo 18, 1 João 4, versículo 9, e Hebreus capítulo 11, verso 17, esta palavra ganha outro significado, que seria o único de sua espécie, único do tipo, ou único existente. Agora, acompanhe comigo o significado completo no grego. Procure pelas palavras, até mesmo em inglês, da Bíblia King James, onde se diz the only of its kind, o único de seu tipo, ou single of its kind, o único de seu tipo. Mas por que o texto de Hebreus 11, verso 17, chama Isaac de filho unigênito, ou filho único de Abraão, se ele tinha mais filhos? Como Ismael. Está lá, filho unigênito. Gênesis capítulo 16, verso 3 e 4. Gênesis capítulo 17, verso 24 e 25. Por quê? Por quê? Por quê? Vou te explicar. Embora Abraão tivesse mais filhos, Isaac era o único escolhido. Ele era o único herdeiro da promessa, o único com quem Deus estabeleceria sua aliança. E isso esclarece bem a ideia da singularidade que Isaac tinha, pois embora fosse chamado de unigênito, não foi o único gerado por Abraão, e tinha outros irmãos. Começa aí a vislumbrar o mistério de Jesus Cristo, o unigênito. A partir desse ponto de vista, também podemos destacar a singularidade que o Senhor Jesus tem, sendo ele o único igual a Deus em essência. No caso do Senhor unigênito, esse unigênito significa o único do seu tipo, indicando que ele é único e não há outro como ele. Ele é único do seu tipo, divino, onipotente, onipresente, onisciente. Único Filho de Deus, divino, onipotente, onipresente, onisciente, o único do seu tipo. A palavra unigênito, utilizada para referir-se a Jesus, faz referência diretamente à divindade dele, a sua unidade divina com o Pai, sendo ele da mesma essência do Pai, isto é, o único de seu tipo, como está relatado em João 1, do verso 1 ao 3, e no versículo 14 também, de João 1. Isso explica o fato dos judeus terem tentado apedrejá-lo em João 5, verso 17 e 18, quando ele declara que é o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus, pois isto para os judeus era uma blasfêmia, quando na verdade é um profundo mistério de Deus a ser revelado a nós, os irmãos dele, a nós, os irmãos do primogênito Jesus. O unigênito, ele é em essência divina. Nós não temos a essência divina, mas somos irmãos do primogênito Jesus porque ele se fez homem, como nós. Como homem, ele foi o primogênito daquilo que Deus considerou filho na família chamada Cristo. Se tivesse um brasão para essa família, seria chamado brasão Cristo. De forma que Jesus disse ser igual a Deus em divindade,
declarando-se Filho de Deus em João 10, do versículo 30 ao 36. E isso é tremendo, é profundo. Isso é divino, de natureza tal, que nós somos irmãos de Jesus na família Cristo. Ele o primeiro e nós o subsequente. Mas ele tem uma característica diferente da nossa. Ele é único, unigênito em essência divina. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nós não. Mas como estamos se unindo a ele de forma bem íntima, ele passa um pouco dos seus dons para nós. Sonhos, visões, revelações. E podemos então compreender a natureza divina dele, do nosso irmão mais velho. Eu quero resumir a palavra unigênito para Cristo. Essa palavra unigênito para Cristo significa que ele é o único que veio diretamente de Deus, da mesma essência dele, e não há outro igual a ele. Jesus é nosso irmão, aquele que tornou-se homem, para que por meio dele pudéssemos ter o exemplo de ser humano perfeito, ser perfeito como ele é perfeito. Tenha a mente de Jesus, tenha a mente de Cristo, da família Cristo. A família Cristo tem que ter a mente igual a de Jesus, que dá exemplo para nós, a qual devemos seguir, segundo está escrito em Efésios, capítulo 5, verso 1. Isto é, o próprio Deus nos ensinando pessoalmente, conforme Jeremias, no capítulo 31, do verso 31 ao 34, também profetizou. O Senhor foi gerado pelo Espírito de Deus, na então Virgem Maria, destacando ainda mais que sua natureza é vinda diretamente de Deus e não meramente humana, o que significa, mais uma vez, que não há outro como ele. Nós, porém, recebemos o poder de sermos filhos de Deus pela fé. Paulo registra isso em Gálatas, capítulo 3, verso 26. Isto é, fomos adotados por Deus como filhos, conforme Paulo também registra em Romanos, capítulo 8, verso 15, e Efésios, capítulo 1, verso 5. Por isso Jesus é único, pois ele não foi adotado como nós. Jesus é único, legítimo, da mesma natureza e essência do Pai. E era isso que deixava os judeus religiosos furiosos contra ele, pois, como eu disse, consideravam certas afirmações de Jesus uma blasfêmia, como um registro que tem em João 8, versos 56 a 59. Portanto, eu louvo ao Deus Pai por ter condicionado a Jesus, seu Filho unigênito, único, igual a ele, a nascer em corpo físico para ser nosso irmão primogênito na família chamada Cristo. Quem vos fala? Ricardo Luiz. O irmão Fábio, do canal Arrebatamento Vai Acontecer, acabou de me passar um áudio, onde ele recebeu de uma irmã, de uma profeta do Senhor, algo extremamente semelhante quanto aquele áudio que nós recebemos ontem no Grupo Maranata, daquela irmã chorando, ai, se o povo soubesse o que vai acontecer antes do Natal, cancelando festividade de Natal e Ano Novo. Uma outra irmã recebeu de forma dramática, semelhante a ela, e ele já está postando no canal, ele já fez os vídeos e está postando no canal. O Arrebatamento Vai Acontecer. Assim que tiver lá, já postado, eu posto para vocês aí. Fiquem espertos. Povo Maranata. 7 bilhões. 7 bilhões de criaturas. Eu digo criaturas, não filho de Deus. Que somos nós, 1 bilhão. 7 bilhões de criaturas. Não conhece o Deus que nós conhecemos. Não conhece a Bíblia que fala do Deus que nós conhecemos. Pois em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, vai dizer: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem
Cristo Jesus. E agora nós fazemos parte desse corpo. Os maranatas. Cristo com o cabeça, Jesus. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Gálatas capítulo 3, verso 20. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Eu vou repetir, hein? Um só Deus e é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios capítulo 4, verso 6. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Isso está registrado em Tiago, capítulo 2, verso 19. Estes 4 versículos, que ora vos falei eu, Ricardo Luiz, e muitos outros na Bíblia, afirmam claramente que Deus é um só. Contudo, os seguintes textos vai esclarecer sua mente. Veja Gênesis, capítulo 1, verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, ele, singular. Sobre os peixes do mar. Eles podiam entrar mar adentro e não se afogar e ter domínio sobre as baleias, tubarões, raias, peixe-espada, peixe-agulha, peixe voador. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Eles podiam ter acesso a essas aves do céu, domínio sobre ela, sobre os animais grandes de toda a terra. Dinossauros, brontossauros, broncossauros, dragões, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, largato, jacaré, cobra. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham. Está lá no céu, hein? Ele está chamando os outros. Desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Venham. O Pai falando para o Filho e para o Espírito Santo. Venham e desçamos os 3 juntos, e confundamos as línguas que falam. Está em Gênesis, capítulo 11, versos 6 e 7. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19, tem esse registro. Então eu, Ricardo Luiz, vos digo, podemos observar o próprio Deus usando pronomes e verbos conjugados no plural. Nossa, façamos, venham, desçamos, confundamos, e assim vai, respectivamente. E no último versículo, apresentado por mim, em Mateus 28, verso 19, Jesus Cristo, ele mesmo, menciona 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, respectivamente. Afinal, que mistério é este? Que mistério é esse que muitos até hoje confundem? Deus é um só ou 3? Deus é um só ou 3? Deus é um em 3 pessoas, respectivamente divinas.
em três pessoas distintas. Sim ou não? Sim. Então, eis o mistério. Eis o mistério. Como a Bíblia não menciona a palavra trindade e afirma repetidas vezes que Deus é um só, muitos acreditam que a Santíssima Trindade não exista e que, de fato, Deus é divindade única. Tais pessoas explicam os pronomes e verbos conjugados no plural, citado por mim, Ricardo Luiz, como uma ênfase à majestade divina. Seria como se chegássemos à presença de um único rei e, em vez de o cumprimentar dizendo Sua Majestade, no singular, disséssemos Vossa Majestade, no plural, como usualmente ocorre. Todavia, só porque a Bíblia não menciona a palavra trindade, não significa que tal não exista. Pois no último versículo bíblico citado acima por mim, Mateus, o próprio Jesus Cristo menciona explicitamente os nomes de três divindades. E estas mesmas três divindades se manifestam distintamente na ocasião do batismo de Jesus Cristo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo como forma corpórea de uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Esse registro consta em Marcos capítulo 1, verso 9 e 11. Aqui pode-se observar evidentemente uma divindade em forma humana sendo batizada, o Deus Filho, Jesus Cristo. Uma outra divindade descendo sobre ele em forma de pomba, o Deus Espírito Santo. E outra divindade cuja voz foi ouvida do céu, o Deus Pai. Ao analisarmos biblicamente o relacionamento interpessoal entre esses três deuses, percebemos os três trabalhando juntos na criação do mundo e dos seres humanos. Os três juntos impedindo a construção da Torre de Babel, o Filho em forma humana, neste mundo trabalhando com poder que vinha do Espírito Santo na salvação da humanidade, mas glorificando com isto o Pai que está no céu. Podemos assim concluir que Deus, de acordo com a Bíblia, subsiste em essência como três pessoas distintas, divindades distintas, mas tão unidas como um só Deus, em um só propósito, em amor, em poder, em ação, em graça, em tudo que é admirável por nós, seus filhos. Mas eis que surge agora uma nova indagação. É Jesus Cristo também Deus? Se a Bíblia relata que ele nasceu como seres humanos nascem, sentiu fome, sede e fadiga, como sente os seres humanos, e até morreu, como acontece com as criaturas deste planeta, até mesmo a Bíblia o chama de homem, como lemos no primeiro versículo, acima apresentado por mim. Como então podemos afirmar que Jesus é Deus? Deus não é eterno, poderoso e imortal? Este é, sem dúvida, um mistério curioso. Um homem Deus. Sobre isto, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito
vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse registro de João, capítulo 1, do verso 1 ao 4, e o verso 14 também, ele traz revelações contundentes. Releia atentamente esses versículos e se pergunte: quem estava no princípio com Deus? Pela palavra de quem o mundo foi criado? Quem tem a vida e a deu por meio da sua palavra? Até mesmo os mortos fazendo-os reviver. Somente sendo Deus para ter palavra tão poderosa. Como podemos ler no versículo 1 de João. Aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Assim temos confirmado que esta palavra refere-se a uma divindade que estava junto com outra divindade. Este Deus com quem estava a outra divindade, aqui chamada de palavra, seria o próprio Deus, Pai. E este outro, que é a palavra, diz o versículo 14, tornou-se carne e viveu entre nós. Então, alguém igual a Deus, semelhante a Deus, que é também Deus, se transformou em um ser humano, vindo habitar entre nós, humanos. Sim, é isto mesmo que a Bíblia diz. E este mesmo versículo ainda continua afirmando o seguinte: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ora, se a humanidade viu a Deus em forma humana, com glória, vinda do unigênito do Pai, logo não há dúvidas de quem estamos falando, certo? Assim não temos dúvida de que Jesus era o mesmo Deus, em essência, em propósito, em amor, que o Pai e que o Espírito Santo. Também não temos dúvida que Jesus era ao mesmo tempo Deus e humano. Ele já existia antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo da criação do seu corpo físico, para habitar no meio de nós num corpo humano. Mas em dado momento da história, transformou-se em ser humano, inclusive nascendo e crescendo como humano. Depois morreu e ressuscitou a fim de nos resgatar do pecado e nos garantir o direito de salvação e vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Depois voltou ao céu, assumindo novamente sua posição totalmente divina e imortal. Bem, não é preciso esforço para provar que Deus existe, de acordo com a Bíblia. Pois afinal, isto é tão natural aos escritores bíblicos, que eles nem se preocupam em provar a existência de Deus. Simplesmente relata sua atuação na história e seu relacionamento com a humanidade. Agora, do ponto de vista científico, dizem que não é possível colocar a Deus em um microscópio, talvez porque seja muito grande para caber em um. Mas conta-se que certa vez um homem viu um menino lendo a Bíblia e lhe perguntou: você acredita mesmo nisto? Olhe ao redor e me diga onde Deus está. O menino olhou ao redor e respondeu: olhe o Senhor ao redor e me diga onde Deus não está. Observe a natureza, as diversas formas de vidas, animais e vegetais. Note como tudo trabalha organizadamente. Estude o organismo humano. Quanta complexidade. Dá para dizer que tudo isto é obra do acaso? Como é possível o cérebro pensar? Percebe como é inegável a atuação de uma inteligência superior regendo tudo isto? Biblicamente sabemos que Deus mora no céu, não meramente este céu que vemos, mas sim em um outro céu que não podemos ver. Não se sabe a distância da terra até lá. Talvez não seja tão longe, mas não o podemos ver, pois é um local santo e a nossa situação pecaminosa não nos permite tanto, embora tenhamos o seguinte relato bíblico do apóstolo Paulo.
na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Ali ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Esse registro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 4, do apóstolo Paulo, deixa bem claro que ao estudarmos a Bíblia, vamos reparar os feitos divinos na natureza. E vamos perceber que ele não habita em um só lugar por vez, como nós. Ao contrário de nós, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Algo intrigante, você não acha? Nossa mente limitada está incontivelmente aquém da capacidade de compreender isto. Para Deus não existe limite. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ele é onipotente, todo o poder está nas suas mãos. Para nós, isso é de difícil compreensão, somos limitados. Mas para Deus, que não está limitado no corpo físico, ele é expansivo. E há de nos expandir também. Ele é onisciente, conhece todas as coisas. E partilha com o homem limitado nesse corpo físico parte de sua sabedoria, da sua inteligência. Por isso hoje há televisão, computador, internet, avião, carro, moto, navio, trem, metrô, matemática, biologia, ciência, química, física, outras línguas, outros dialetos. Tudo fruto do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a qual ele quer agregar mais alguns nessa essência divina. Eu e você. Ricardo Luiz e os Maranatas. Nossa família, tua família, minha família. Amém? Amém. Povo lindo de Deus, meus maranatas maravilhosos, eu quero te trazer a consciência que a Bíblia é bem clara, que o Pai enviou o Filho com duas funções essenciais para a nossa salvação: pagar pelos nossos pecados e nos instruir quanto a como nos beneficiarmos do seu sacrifício. Tá? Eu quero deixar bem claro para vocês que precisamos conhecer, crescer na graça e no conhecimento de Deus e dos objetivos de Deus. Conhecer o quanto precisamos ser obedientes aos ensinamentos de Jesus, que foi obediente aos ensinamentos do Pai. Precisamos utilizar as Escrituras Sagradas para explicar nos menores detalhes o porquê temos que obedecer aos mandamentos de Jesus, se realmente queremos atingir a graça da salvação oferecida a todo aquele que crê no Filho amado de Deus. Eu quero deixar bem claro para vocês que é fundamental vocês estar inserido no contexto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esteja sempre preparado para responder com mansidão e temor toda pergunta que lhe sobrevenha acerca da esperança que há em vós, a bendita esperança, o arrebatamento da igreja. Há uma cegueira espiritual tamanha em 90% da população cristã, sem a menor dúvida. Esse áudio é importante demais para que vocês possam compartilhar com todos quanto você puder.
Deus quer que venhamos buscar dele sabedoria dos altos céus. Deus quer que você venha buscar dele conhecimento extremo dos seus mandamentos, dos seus desígnios, das suas ordenanças, dos seus princípios, dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas ordens imperativas. Deus quer que você conheça por extremo a sua deidade, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, o seu governo sobre o universo, sobre o mundo em que vivemos. Deus quer que a humanidade faça da Bíblia a autobiografia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quer que as pessoas olhem para a Bíblia como o maior manual de comportamento humano. Deus quer que nós venhamos a pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra, nos 5 continentes, usando hoje as redes sociais, YouTube, Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, telefonia celular, computador, televisão, rádio. Deus quer que nós venhamos ser beneficiados a fim de beneficiar a outrem. Temos que estabelecer isso no nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A salvação é essa, que todos o conheçam. Ricardo Luiz. A Bíblia tem 1.189 capítulos, 31.163 versículos, 773.693 palavras, 2.930 personagens. A palavra Senhor se repete 1.855 vezes. O centro da Bíblia é Salmos 118, verso 8. O menor capítulo é Salmos 117. O maior capítulo é Salmos 119. Salmos 117, Salmos 119, 2017, 2019. Ai, meu Deus. O Salmo 14 e o Salmo 53 são iguais. O menor versículo está em Êxodo, capítulo 20, verso 13. O maior versículo está em Esté, capítulo 8, verso 9. Na Bíblia existe 3.566.480 letras. E detalhe, e se renova a cada dia, a cada manhã. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Ricardo Luiz.